Vale FM. O nosso assunto do dia hoje vai falar sobre o saneamento básico, né? O fornecimento de água, o tratamento de esgoto do município de Tijucas, tá? Nós estamos recebendo com muito prazer ao vivo aqui na bancada do jornal Vale FM o presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, Tiago Sucou Guimarães, e o André Cardoso, né? O André do SAMAI, como é conhecido aí pela nossa comunidade, um dos integrantes da equipe do SAMAI, estão aqui para nos falar mais sobre esse trabalho. Inicialmente, presidente, muito bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite e é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da rádio. Agradeço aí a oportunidade da gente bater um papo, falar um pouquinho do SAMAI, do saneamento aqui em Tijucas. Estou aqui à disposição. Maravilha. O Tiago assumiu nesse segundo semestre, né, a autarquia e já tendo uma vasta experiência, assim como foi destacado pela administração municipal, justificando a sua escolha. É isso, Tiago? Isso, na verdade eu sou engenheiro sanitarista e ambiental de formação. Tive uma experiência da minha carreira mais na iniciativa privada. Em 2022 eu ingressei na administração pública no município de Sorocaba, assumindo como o diretor-geral. Depois uma participação no planejamento do município de Sorocaba, e aí foi quando eu recebi o convite para vir aqui para Tijucas, né, através do prefeito. Em março, na verdade, eu já estava aqui na SAMAI, na posição de gerente técnico de saneamento, ali na engenharia, e aí no finalzinho de junho, na verdade, primeira semana de julho, aí eu acabei assumindo a presidência. Muito bem. Você pega a presidência da autarquia no momento em que a cidade está numa expansão, né, populacional, em pleno desenvolvimento e com grandes necessidades para suprir aí essa demanda, né, presidente? Como é que você faz essa leitura das necessidades que você assumiu, né, ou quando assumiu, das necessidades principalmente do nosso abastecimento de água? O Tijucas, né, é um município que nos últimos 5 anos teve um crescimento exponencial, que impactou praticamente a infraestrutura de saneamento. Tijucas não estava preparada, né, do ponto de vista de redes de distribuição, mas além da questão da água propriamente dito, né, Tijucas também tem uma deficiência hoje significativa em relação à cobertura de rede de esgoto, né? A gente tem aí um pouco menos de 50% de cobertura de esgoto, então é um desafio grande, mas a gente veio para contribuir com o município, trazer experiência de outros lugares, né? E a dedicação junto com a equipe, óbvio, a gente não faz nada sozinho, o SAMAI tem uma equipe técnica qualificada, bem comprometida, então a ideia é somar, trazer aí um pouco de planejamento, uma gestão um pouquinho diferente de como vinha sendo tratado, para a gente conseguir evoluir, né, nesses índices. É uma meta, né, do marco regulatório, então não tem como escapar. A cidade está crescendo, vai crescer mais ainda, então se a gente não preparar, a gente vai só ter maiores problemas. Muito bem. Nós estamos, né, com essa demanda do crescimento populacional, mas desde a enchente de janeiro, né, do dia 16, ali, se não me falha a memória, nós também tivemos alguns problemas relacionados à estrutura, né, presidente? E aí a gente observou e noticiou aqui, né, assim como foi repassado pela própria administração municipal, toda a manobra e o empenho para que isso fosse normalizado de lá para cá. E foi um trabalho com bastante, né, bastante demanda de serviço, vamos dizer assim, né? Sim, de forma bem prática e resumida, Tijucas hoje tem um déficit de reservação. Então, em 2019, a agência reguladora ela já havia apresentado um relatório, né, para a administração, onde ela apontava que lá em 2019 Tijucas já tinha um déficit de 2 milhões de litros. Então a gente para analisar de 2020 e 2021 para cá, não teve, né, nenhuma implementação, não teve nenhum desenvolvimento de uma estrutura nova para ampliar
essa capacidade de reservação, então isso só foi estressando mais o sistema. Mas além da reservação, Tijucas também tinha, né, na verdade, uma deficiência na sua captação. Hoje o município ele é suprido por duas fontes principais. Então, Itinga, né, que é a cachoeira, ela supre aí de 60% a 70% do município em termos de fonte de abastecimento, e o Rio Tijucas hoje tem aí o complemento. No entanto, a captação do Rio Tijucas, ela tinha um sistema de bombeamento deficitário, era uma recorrência de paralisações, interrupções, e isso afetava diretamente o volume de água armazenado para atender a população, que já trabalha num déficit de reservação. Então, é uma consequência desde a parte principal, que é a captação da água bruta, depois a reservação e, por fim, a distribuição através da adutora, né? A reservação de Tijucas, ela é concentrada lá no bairro de Itinga, lá junto com a estação de tratamento de água, e ela percorre aí uns quase 8 quilômetros até chegar e começar a fazer a distribuição para a população. Então, toda essa infraestrutura que lá atrás ela atendia a demanda da cidade, ela estava dentro daquela realidade, hoje ela já não é mais adequada, não só pela quantidade de pessoas, mas também pela condição de crescimento da cidade, né? Tijucas, ela é uma cidade basicamente plana, então você tem poucas oportunidades de implantar reservatórios em pontos mais altos, o que demanda um investimento em centros de reservação, sejam eles de pequeno, médio porte, com sistemas de bombeamento. Então, essa é a solução. Esse foi o diagnóstico lá em março, desenvolvido na época na engenharia, e aos poucos a gente vem implementando essa solução de forma pontual em algumas regiões, com o objetivo de melhorar aí a capacidade de abastecimento de água. Mas são investimentos e ações não exclusivamente só na rede de distribuição, mas sim em todo o processo para o abastecimento. Às vezes a gente recebe algumas reclamações, né? Falta água aqui e ali, mas todo esse trabalho, esse esforço atuando em cada uma dessas etapas acaba não aparecendo, né? Então, em julho mesmo foi a primeira ação que nós conseguimos fazer, foi substituir todo o sistema de bombeamento lá do Rio Tijucas. Hoje o Rio Tijucas ele tem uma representatividade importante para o abastecimento de água do município, mas acaba que não sendo visualizado pela população. Mas tudo isso é o início de um processo de recapacitação do sistema de abastecimento de água de Tijucas. Muito bem. Nós, até o motivo do convite, presidente, foi de acordo com os contatos que estavam sendo feitos pelos nossos ouvintes nas últimas 2 semanas, referentes à falta d'água em alguns loteamentos que já vinham apresentando há algum tempo, né, uma certa ineficiência, principalmente o Mata Atlântica, né, agora mais pontualmente o Bosque da Mata. Tivemos também relatos de moradores de Areias, né, o bairro é Areias, eles são loteamentos desse bairro, e do Jardim Progresso. Qual foram as causas, né, dessas últimas ocorrências de falta d'água, e o que o SAMAI está mobilizando então para tentar solucionar? Eu pergunto isso porque o próprio prefeito Maicon disse que há um plano de ação, né, para sanar isso agora. Isso aí, foi até importante essa pergunta. A gente consegue resgatar um pouco dessa introdução sobre o sistema de abastecimento de água que eu coloquei, né? E a necessidade de Tijucas trazer como solução centros de reservação de pequeno e médio porte com sistemas de bombeamento, justamente em função da condição topográfica do município. Mas mais precisamente aí em relação ao Mata Atlântica, ao Bosque da Mata, e ali região do Areias, que contempla o Jardim Progresso, nós logo no início já identificamos aí oportunidades de melhorias, né? São investimentos significativos para a administração, mas são essenciais. Região do Areias, nós contemplamos
alguns dias uma rede de distribuição 100% nova ali em uma parte do Jardim Progresso, de forma que a gente descarta toda a rede existente, pela qual não foi dimensionada para aquela quantidade de ligações que existem hoje, né? O Jardim Progresso, ele teve o seu crescimento desordenado, né? Ao longo dos últimos anos. Isso afetou diretamente a infraestrutura, principalmente a rede de água. Então foi feito um cálculo, né, com base em referências de normas de engenharia. Definiu-se então qual seria o diâmetro, o dimensionamento dessa rede. Essa rede já foi executada, né? Foram ali um pouco mais de 2 quilômetros de redes de distribuição de água, a qual vai ser interligada em um sistema de reservação de pequeno porte com um bombeamento. O que isso vai trazer de ganho ou do ponto de vista de segurança no fornecimento de água? À medida que a gente tem variações, e isso acontece, as variações da pressão da água, isso acontece justamente em função da deficiência, desde lá da reservação principal, como também das redes de distribuição. O Jardim Progresso vai ter um reservatório dedicado, apesar dele ser um reservatório de pequeno porte, acoplado a um sistema de bombeamento. Então, essa variação da pressão da água antes de chegar no Jardim Progresso, esse reservatório faz esse papel de amortizar e de controlar. Ele reserva um pouco, quando chega a água, ele acaba suprindo essa necessidade, e o sistema de bombeamento ele estabiliza qual é a pressão que a gente vai fornecer para aquela população. A expectativa é que nos próximos dias a gente coloque esse sistema de bombeamento para rodar, de forma que a gente consiga estabilizar. Será um início do processo de partida. Então acredito eu que a gente terá aí 1 ou 2 semanas ainda de ajustes, né? Então não dá para a gente garantir que a partir do momento que o sistema entra em operação estará 100% solucionado, porque a gente ainda precisa fazer aí esse trabalho de ajuste, de configuração, de reparo. Já na região do Mata Atlântica e no Bosque da Mata, é importante destacar que o abastecimento de água lá do Bosque da Mata, ele vem ali de uma derivação do Mata Atlântica, tem um sistema de bombeamento, ele percorre toda a extensão do Mata Atlântica, passa ali pelo Galápagos, BR Felício, e ao final chegava no Bosque da Mata. Nós também fizemos um investimento, né? O estudo lá em março já apontou a necessidade de uma ligação independente aqui da P4, indo direto ali à região do Bosque da Mata, onde está previsto 3 reservatórios de 70 mil litros, ou seja, 210 mil litros, que vai ter esse mesmo papel. Ele vai amortizar, acumular um volume de água. Quando tiver essa variação de pressão da rede principal, o reservatório acomoda e equilibra essa condição, e um sistema de bombeamento garantindo ali a pressão ideal de fornecimento para a população. Nós já demos um passinho um pouco adiante e já ligamos esse sistema de bombeamento lá no Bosque da Mata. Então a gente vem desde a semana passada monitorando, fazendo os ajustes. O resultado está sendo positivo. Hoje a região do Bosque da Mata é uma das regiões com a pressão mais controlada, acima daquele mínimo recomendado pela norma. Então a gente entende que essa solução de segregar e criar mini setores de abastecimento de água é um caminho correto, e é o que nós estamos investindo e definindo para Tijucas. Vou aproveitar aqui também citar essa mesma solução lá para a região do Santa Luzia. Santa Luzia foi o pioneiro na implementação dessa solução de um reservatório de pequeno porte acoplado a um sistema de bombeamento, pelo qual a gente teve a experiência e alguns ajustes ao longo dos últimos 2 meses, até mesmo para refinar se a capacidade do sistema de bombeamento e da reservação, e até mesmo a condição da água alimentando esse reservatório, ela estava coerente com o que nós havíamos dimensionado.
e também é um sucesso. A gente entende hoje que Santa Luzia vem com uma estabilidade no fornecimento de água, então a gente entende que está no caminho certo. São várias frentes para a gente atuar, e então a gente pede mais um pouquinho de paciência para a população, mas os resultados já estão sendo, vamos dizer assim, visualizados pela população, e a gente espera que esse verão ele seja menos conturbado nesse sentido. E infelizmente, semana passada nós tivemos 2 dias seguidos a ocorrência de rompimento da adutora principal, que é essa adutora que ela percorre desde o Itinga até ali a entrada do Joaia, e quando a gente precisa fazer uma intervenção é necessário o fechamento total, né, da abastecimento de água, e consequentemente isso causa aí um esvaziamento de toda a rede de distribuição. Lembrando que essas pequenas centrais de reservação devem também entrar como medida mitigadora em situações de intervenção na adutora principal, o que vai garantir aí 4, 5, 6 horas de suprimento de água, que é um tempo adequado para intervenções aí na adutora. A gente não consegue intervenções aí com um intervalo de 4 a 6 horas sem fornecer água. Muito bem. Ô Tiago, como eu falei ali no bloco anterior, os investimentos para esses reservatórios que estão sendo implantados nos bairros agora, como, né, a solução mais pertinente, e os seus sistemas, né, de bombeamento, eles estão sendo feitos todos com recursos próprios da autarquia? Como é que isso está sendo administrado? Bom, Sidney, de fato é isso, né? Esses investimentos desses pequenos centros de reservação com um sistema de bombeamento acoplado estão sendo todos eles implementados através de recurso próprio, né? O SAMAI tem uma saúde financeira boa, né? Isso é importante destacar. O trabalho que as outras gestões fizeram de deixar essa questão de saúde financeira. Por um outro lado, nós estamos prevendo 8 sistemas de reservação nessa condição. Como o orçamento para o exercício 2025 ele foi planejado em 2024, esses reservatórios eles não haviam sido planejados, né, esse investimento. Então, nesse período, né, nesse pequeno período que nós assumimos, essa avaliação de recurso versus necessidade e demanda, ele aconteceu no meio do caminho. Então não houve espaço para organizarmos os 8 reservatórios. Nós estamos prevendo 8 reservatórios. Então a gente está considerando a implementação de 4 sistemas agora para o ano 2025 e os demais para o 2026, assim como outras unidades de reservação de capacidade maior. A ideia é a gente, ao longo do ano 2026, implementar aí 2 milhões de litros. Esses reservatórios de maior capacidade, eles vêm aí numa estratégia em conjunto com contrapartidas dos novos empreendimentos. Então a gente traz essa postura agora para a administração de que os novos empreendimentos imobiliários que vão acabar impactando tanto no crescimento da cidade, mas também, por outro lado, aumentando esse déficit do sistema de abastecimento de água, contrapartidas para que eles contribuam também com a cidade e ao reservatório, esses de maior capacidade, 500 mil litros até 1 milhão de litros, sejam parcerias entre as construtoras e a administração pública. Então, essa é a postura que nós estamos assumindo diante desses novos empreendimentos. É óbvio que essa é uma cultura, é uma mudança, né, de como vinha sendo tratado, né, os empreendimentos aqui no município de Tijucas, mas a gente está tendo um resultado até que positivo do ponto de vista de parceria, até porque os empreendedores, eles entendem que se não tiver uma infraestrutura de saneamento adequada, o empreendimento também não tem sucesso. Então é difícil, é um pouquinho tenso, mas no fim das contas está
tá sendo positivo o saldo. Mas uma mudança de postura inteligente, eu digo, viu, como cidadão, até observando aos exemplos que nós temos como Porto Belo, Itapema, que já agem assim há alguns anos, né, com os novos empreendimentos da cidade e tem boas contrapartidas nas principais necessidades. Ô André, te agradeço a presença aqui também e eu te pergunto o seguinte, você que está há quanto tempo no Samay já? Estou 20 anos. 20 anos. Dia 5 de janeiro de 2005. 20 anos. Desses 20 anos, quais as principais mudanças você tem notado no trabalho de vocês em relação ao crescimento da cidade? Quero dar bom dia para vocês, bom dia para o povo ouvinte. Bem-vindo, amigo. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. É a segunda vez que eu venho aqui. Maravilha. Eu vim no programa do Dr. Celso Crônica Popular. Certo. E agora o Tiago nos convidou para vir aqui com ele. Bacana. Eu, em 20 anos, passei vários diretores. Com cada um a gente aprende um pouquinho, né? E eu vejo, assim, com o Tiago, assim, que entende bem da área, que ele veio de uma empresa privada, que é a área que ele entende, né? E eu vejo, assim, a preocupação que ele tem com a cidade. Ele vai visitar a família dele em São Paulo, ele me liga 50 vezes, como é que tá? Pô, tu saiu para passear, para ver a tua família? Não, mas eu fico preocupado. Não estou falando que os outros também não eram preocupados com o Samay. E eu vejo, assim, que eu acho que o prefeito Maica acertou nessa pasta aí, de botar uma pessoa que entende do negócio. Maravilha. Que sabe o que faz. Né? A gente anda aí na rua, ele até disse quando foi em Santa Luzia, falaram do acompanhamento, ele se preocupa muito com o atendimento da pessoa. Uhum. Eu estou 20 anos no Samay, escutando 20 anos que falta água aqui, falta água ali, só que eu não vejo que vai resolver do dia para a noite. Né? Ao período, ele vai arrumar. Né? Então, estou feliz assim de estar aprendendo. A Bíblia diz que é para aquele que perseverar até o fim, não é para quem começa. Exatamente. Né? Então, eu estou aprendendo cada dia mais com ele, com a equipe do Samay. A nossa equipe é muito boa, todos que trabalham no Samay ali, é uma família maravilhosa. Eu gosto de todos eles, me dou bem com todos eles. Samay é uma família. Que bom, ótimo, show de bola. Pra gente pontuar então, meu caro presidente, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, o nosso tempo já está um pouquinho estourado, mas assim, estendendo os microfones da Vale FM ao trabalho de vocês, para que a comunidade fique sabendo, né? Olha o relato que o André nos fez agora, a preocupação do atendimento à comunidade. E se a comunidade souber das ações, ela fica mais inteirada, sabe que o trabalho está sendo feito, por mais que não se resolva da noite pro dia ou passe de mágica, como todo mundo gostaria que fosse, né? O trabalho ele é contínuo para suprir essa demanda do crescimento. A gente está aqui sempre para relatar para a comunidade o que vocês estão fazendo e também as reivindicações, para que cheguem até vocês saibam também das necessidades. Bom, Cine, obrigado aí, eu venho me despedindo então aqui dessa oportunidade e queria só fazer uma última comunicação aqui, um agradecimento na verdade e uma observação. O Samay ele tem uma equipe técnica, uma equipe da linha de frente, é um pessoal mais experiente, né? Para não falar pessoal de idade. E a gente tem algumas pessoas mais jovens. E o mais interessante é esse respeito dos mais novos com os mais velhos. E isso é um modelo que a nossa gestão quer, a harmonia, né? Porque a gente tem que extrair aquilo que os mais experientes têm e a ousadia dos mais novos. Então é assim que a gente pretende evoluir com o Samay, com a solução do problema, com a garantia da prestação do serviço, né? E tentar se aproximar mais aí da população, tá bom? Então fica também aqui o meu agradecimento a essa oportunidade e a equipe, os mais jovens e os mais experientes que estão mobilizados para que a gente consiga melhorar aí a prestação de serviço. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez então aqui a presença do Tiago Sucol Guimarães, presidente do Samay, o André Cardoso, servidor aí da equipe do Samay, e bom trabalho, viu? A toda a equipe do Samay, que a gente sabe que se desdobram, seja noite, dia, madrugada, para que a comunidade seja bem suprida, né, e abastecida aí dos serviços essenciais os quais o Samay hoje é responsável.